Glória a Deus. Todos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é Deus impossibilidade zero. Quando nós utilizamos esse tema aí, nós estamos usando uma terminologia que pode ser chamada de antropomórfica. Por que é antropomórfica? Porque é uma coisa que o homem entende, que faz parte da cultura, das possibilidades humanas. Então, possível ou impossível, você tem o possível ou a possibilidade, mas você tem um prefixo de negação anteriormente, o in. Então, não possível. Essa situação não existe dentro do universo de Deus. Um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. É muito difícil, né? Nós temos aqui pessoas que conhecem bastante, né, do manuseio, né, principalmente de metais, né? Temos dois aqui, pelo menos, né? Um engenheiro siderúrgico, um vendedor técnico de peças. Pessoas que sabem que existem medidas e mais medidas na nossa dimensão. A nossa dimensão, ela pode ser chamada de M3, ou seja, no máximo até o M3, largura, comprimento e altura. Por quê? O próprio Espírito Santo, através de Paulo, dá essa dica, para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura. Mas ele não para aí. E ele fala, e a profundidade. Porque nessa profundidade nós entramos nessa dimensão que é chamada de transcendental, que é estudada pela ontologia na filosofia. Nós estamos aqui nesse número de seres humanos, visíveis, palpáveis, mas quantos seres da outra dimensão estão aqui conosco? Nessa dimensão, o tempo é o tempo kairos. Na dimensão do transcendental, o tempo é kairos, é o tempo de Deus. O tempo é o seguinte, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ele não é que, se você pegar e jogar o Cronos para medir o kairos, ele deixa de ser kairos, aí ele passa a ser Cronos. Mas esse como não é descritivo, esse como é comparativo. Porque um dia no tempo de Deus é o tempo da conclusão de uma tarefa. E é por isso que o pessoal fica brigando aí com a ciência sobre quanto tempo existe. Deus permite uns limites assim do tipo carbono 14, que tem uma certa precisão até 5.000 anos. Então, na carbonização dos materiais, você chega a essa conclusão. Agora, por que nós estamos falando isso tudo? Porque, veja bem, nós estamos interagindo com alguém que é ilimitado. Quem está falando isso? É um médico. Vejam, Mateus defende a tese da messianidade do Senhor Jesus a partir da genealogia. Tem uma linhagem que vai chegar nele. Aí, o Marcos, que é o primeiro evangelho, chamado proto-evangelho, ele defende a tese da messianidade do Senhor Jesus a partir do cumprimento das profecias de Isaías.
Mas chega Lucas, e aí nós estamos falando dos 3 evangelhos que são chamados sinóticos, que nós chamamos paralelos. Então eles trabalham, um complementa o outro, um concorda com o outro, eles trabalham juntos. Mas eles usam argumentos diferentes para a defesa da mesma tese, que é da messianidade do Senhor Jesus. Então ele é um médico, e ele vai entrar onde? Ele vai entrar exatamente no aspecto sobrenatural do nascimento do Senhor Jesus. E aí, esses dias eu fiquei assim decepcionado, fiquei sabendo que um colega lá na Europa pronunciou um sermão que disse que Deus trouxe sêmen do céu e colocou no útero de Maria. Uma idiotice absurda, porque tudo isso é condutor de vida. Mas o que é vida? Nós estávamos conversando no domingo, o que nós falamos aqui? Sobre vida. Você olha numa semente, tem vida. Quem coloca vida numa semente? Acho que está aqui no meu bolso ainda. Quer ver? Que está aqui uma semente. Olha só. Coincidência ou Jesuscidência? Está aqui, ó. Semente de milho. Quem coloca a vida? Pode fazer, pode ir para os melhores laboratórios, tentar fazer um negócio, uma semente dessa. Pode fazer até parecida, idêntica, mas não tem vida. Ele vai... É exatamente isso que Lucas vai trabalhar. Ele vai trabalhar em cima, ele vai defender a tese no aspecto sobrenatural. Sim, o Espírito Santo fecundou, porque ele é vida. Ele fecundou um óvulo de Maria, sim. E Jesus entrou na nossa dimensão pelo caminho correto. Ele diz: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. E ele entrou pela porta. Qual é a porta? Nascimento através de uma mulher. Ele entrou pela porta. Ele disse: o que não entra pela porta é ladrão e salteador. E aí, mais uma vez, a gente vai lembrar da musiquinha do rapaz que se dizia rei da juventude, que disse que quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou. E era algo tão divino, luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. E aí ele entra nos mantras terríveis, que se você for buscar nessas mensagens subliminares, você vai ver exaltações em Nagô. Aí Jesus disse: que não entra pela porta é ladrão e salteador. Aí vem uns caras entrando pela janela, ou atravessando. Não, Jesus, ele entra pela porta certinha. Na nossa vida, entrou no universo pela porta certinha, via homem, via ser humano, né? Via ser humano, não é uma mulher, não, um ser humano, via ser humano. Que não entra pela porta é ladrão e salteador. Só que isso tudo dá margem para quê? Uma interatividade do limitado, de uma dimensão na qual existe impossibilidades, com a dimensão aonde para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Eu me apaixonei por teologia quando aprendi, eu ouvi de um pastor o seguinte: Deus é superlativo absoluto. Tudo que se falar de Deus é redundância. Mas para que isso tudo que o senhor está falando, pastor Zezinho, hoje? Não, sabe por quê? Porque você pare de criar expectativas em seres humanos limitados, imperfeitos.
Tem gente chorando pelos cantos da vida porque criaram expectativas em cima de seres limitados, imperfeitos, que não podem. Que têm impossibilidades. A decepção tem o tamanho da expectativa que foi criada anteriormente. Se você criou expectativa em cima de alguém para o qual existem impossíveis, você criou expectativa de maneira errada. E além das impossibilidades, existe a imperfeição, a fraqueza desses seres. Como é que você vai criar expectativas? Você vê uma Bíblia que coloca exatamente no meio, lá, Salmo 118:8, o quê? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Você tem um Deus que é o único que detém o verbo bará. Nós já falamos algumas vezes por vocês. O primeiro verbo da Bíblia, Bereshit bara Elohim. Bará é chamar a existência. Nós, o máximo que nós podemos é criar a partir de alguma coisa, é azar. Mas Deus é o único que chama as coisas que não são como se já fossem. Nós temos que confiar nesse Deus que diz, olha só, na casa de meu pai há muitas moradas. Mas se elas não existissem, e esse é o texto, a tradução original mesmo, e se elas não existissem, se não existissem essas habitações, essas moradas, eu chamaria a existência. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar os lugares. Mas é assim, já existem. Mas se elas não existissem, eu chamaria a existência. Eu detenho o bará. Ou seja, eu chamo a existência. Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Aí você começa a ver que Deus, ele não é ele não gosta de dar espetáculo. Você, nisso aí, não fique pensando que existe uma sugestão hoje para você sair dizendo e Deus vai fazer o impossível e você não vai fazer a sua parte. Não vai por aí, não. Agora, toda vez que Deus falou vai, quem foi não ficou decepcionado. Vai lá, encara o mar. O mar. Aí estende o bordão, estende a vara. O mar se abriu. Então, sempre você é chamado para interagir, a trabalhar em equipe, sim, com esse Deus, para o qual não há impossível. Não é para sair dando espetáculo por aí, não. Não é. Mas o que Deus está mandando você fazer, faça porque Ele... Não tenha medo. Não tenha medo das barreiras, dos impedimentos. É lindo, você já pensou? O engenheiro siderúrgico sabe aí quanto que vai numa caldeira para mais ou menos de temperatura naquela fornalha de fogo ardente, Kleber? Mais ou menos 1.300 graus. Se aguenta 100? Você não aguenta 100. Você não aguenta uma panela de água fervendo. Agora, 1.300 graus, ele foi aquecido 7 vezes. Aí, eles jogaram ele lá dentro. Não foi Deus que jogou, mas já que você entrou, eu prometi
Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelo fogo tu passares, ao teu lado estarei. E aí, o pessoal lá olha e vê, não vê 3, vê 4. Marlon, tinha 4, não tinha 3. Entraram 3. Eles olhavam lá dentro da fornalha de 1.300 graus e não tinha 3, tinha 4. E eles olharam e falavam, olha, esse quarto aí, o semblante dele é semelhante ao Filho dos Deuses. Ele é alguém sobrenatural. Deus, nessa noite, está encorajando você. Encare, vá em frente. O inimigo está dizendo para você, você não vai conseguir. Quem falou que você não vai conseguir? Se ele está mandando, vai. Se ele está dizendo, caminha. O povo de Israel ficou, ai, Senhor, que eu não aguento mais. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. É para avançar, gente. Porque o Deus do impossível, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e o será eternamente. Amém? Dá para encarar? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Impossível, inigualável, tu és invencível, Deus imparável, Deus do impossível, inigualável, tu és invencível. Não tenho temor, em meu coração no controle estás. Eu não tenho temor, em meu coração no controle estás. Não me falta nada, porque eu tenho a ti. Não me falta nada, porque eu tenho a ti. Exaltamos, teu nome levantamos, aleluia, aleluia. Em uma só voz nos unimos, Deus, nós cantamos, Deus, em adoração, Deus imparável, Deus do impossível, inigualável, tu és invencível, Deus imparável, Deus do impossível, inigualável, tu és invencível. Não tenho temor, em meu coração no controle estás.
coração no controle estás. Não me falta nada, porque eu tenho a ti. Não me falta nada, porque eu tenho a ti. Ele é o Deus Todo-Poderoso e luta por mim. Sei que todos meus inimigos vão fugir. Ele é o Deus Todo-Poderoso e luta por mim. Sei que todos meus inimigos vão fugir. Deus imparável, Deus do impossível, inigualável, tu és invencível. Deus imparável, Deus do impossível, inigualável, tu és invencível. Não tenho temor, em meu coração no controle estás. Eu não tenho temor, em meu coração no controle estás. Não me falta nada, porque eu tenho a ti. Não me falta nada, porque eu tenho a ti. Deus, glória a Deus. Em Kikongo, Deus incomparável é Mamu Mazambi, é isso? Em Lingala é Kakuli? É Kakuli? Hã? Fala de novo. Kakuli walisoka laiesu. Então, por que isso na África tem que usar? Por causa do panteão de deuses que existe lá. Que não podem, mesmo eles sendo espíritos, eles são limitadíssimos. O arqui-rebelde, ele nada mais é do que um anjo caído. Nada mais é. Onde ele está, ele só está ali. Lógico que a cidade de deslocamento dele ele não tem as mesmas limitações que nós temos na nossa dimensão. Então ele se movimenta rápido, mas ele não tem onipresença. Então, os africanos, eles foram olhando e fazendo comparações para chegar a essa incomparabilidade de Deus. E às vezes a gente fica fazendo comparação. Que coisa, nós aqui num outro universo aqui ocidental fica fazendo, comparando com o homem. E Deus já avisa, melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E a gente fica enroscando aí, como diz na minha terra, enroscando em teia de aranha. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor. Lógico que Deus não vai chegar a satisfazer esse capricho meu, mas se Ele prometeu, descansa no Senhor. Se Ele prometeu para você, descansa. Se Ele prometeu, foi Ele mesmo que prometeu, descansa. Lógico que o tempo dele não é o nosso tempo, mas descansa. Deus dá-nos promessa, Deus cumpre o que diz, jamais foi a fé iludida. Então, com Deus é isso.
impossibilidade zero. Se não existissem moradas lá, eu chamaria a existência. E a primeira manifestação, Deus pela primeira vez é chamado de Yahvé Jiré, lá, sabe onde? Lá no Moriá. E agora? Se não é Isaac que vai ser sacrificado, tem que sacrificar, porque o altar está aí. Tem que sacrificar alguma coisa. Ninguém pode comparecer diante de Deus vivo com mão vazia. Ninguém deve comparecer diante de Deus com mão vazia. Aí, dá uma olhadinha ali, está lá um carneiro enroscado nos garranchos. Pela primeira vez ele é chamado de Yahvé Jiré, o Deus da provisão. É lógico que aquele carneiro, você sabe para onde ele apontava, né? Quem seria o nosso substituto? Porque Isaac teria que morrer, você teria que morrer. Mas quem morreu foi Jesus no seu lugar. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Grande e eterno Deus, a Tua palavra foi exposta, que nesse instante, esse poder da Tua palavra tem arrancado incredulidade, angústia, medo do futuro, incertezas. O Senhor é aquele que manda a gente avançar. Muitos estão agora até sentados, e o Senhor está dizendo: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A palavra é para esse momento de tomada de posição, essa mudança de atitude, mudança de comportamento diante da dureza da vida, porque o Senhor nunca nos enganou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos no teu caminho, pisando onde o Senhor pisou, e se o Senhor venceu, nós venceremos. Nós não somos aqueles que arriam diante da primeira ameaça. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, porque nós servimos e seguimos ao Deus dos impossíveis. Fortalece a fé do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.